estou fazendo esse vídeo para teu elevo espiritual, que ao terminar de ouvir você seja tratado. Que não seja as minhas palavras, mas que seja de Jesus para o teu elevo espiritual, que ao terminar de ouvir você seja impactado pelo poder que há no Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco de opinião, que não seja as minhas palavras, mas que seja de Jesus para o teu elevo espiritual. No livro de Eclesiastes 9:13, o exemplo que todo mundo tem que ter. Amém? Eu vou ler aqui, irmãos. Houve em uma pequena cidade em que havia um homem velho. Conta-se ele um grande rei, saqueador, levantou contra aqueles grandes baluartes. Encontrei-se nele um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre desprezada, a sua palavra não são ouvidas. A palavra dos sábios ouvida em silêncio vale mais do que gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que a arma e guerra. Mas um só pecador destrói muito com as suas boas intenções. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco de opinião. Porque eu li esse texto. Esse texto vai falar de um homem, de um senhor de idade, que era muito sábio. Mas, porém, veio um homem, um rei, sobre aquela aldeia para pelejar contra aquele povo. E esse homem com sabedoria falou com aquele homem. E aquele homem interviu por causa dele. Mas ninguém mais se lembrou daquele feito, daquele homem ter salvado a vida deles. Então, é melhor a sabedoria em silêncio do que muitos que governam com gritos aos tolos. Porém, a nossa opinião é uma diferente da outra. A opinião do ser humano consiste em ele desejar aquilo que é si próprio. E esquece de dizer que às vezes devemos entender a opinião do nosso companheiro que está do nosso lado. Esse exemplo desse homem, ele com a sabedoria, ele resolveu o problema. Muitas vezes, o que tem feito nós a dar ouvidos que não é bom. Então eu vou ler a seguinte reflexão para você. E eu espero que você entenda. Só dê ouvido a quem te ama. E que ao terminar de ouvir você entenda por que eu estou falando isso. Amém? Eu vou ler porque é grande esse texto e eu espero que vocês gostem. Só dê ouvido a quem te ama. Outras opiniões, se não for fundamental no amor, não faz sentido. Porque não é capaz de viver bem a sua própria vida. Especialmente as receitas para todo mundo, mas para si próprio não as coloca em prática. A felicidade para os outros se torna mágica, mas para a vida dela é um fracasso. Tem gente que gosta de fazer da vida alheia a parte principal, a pauta principal dos seus assuntos do dia a dia. Tem solução para todos os problemas da humanidade, menos para a sua própria vida. Dá conselhos, propõe soluções, critica, anula, multiplica, some, diminui. Tem pessoas que fazem dos outros aquilo que elas não conseguem fazer com elas. Só dê ouvido a quem te ama. Por que eu falo isso? Repito, só dê ouvido a quem te ama. Cuidado com as acusações de quem nunca te conheceu ou quem te conhece. Não coloque sua atenção em frases que te acusam injustamente. Há muitos que vão feridos pela vida, porque não souberam esquecer os insultos da vida passada. Deram ouvido a coisas que não lhe fizeram bem. Por isso, repito, dê ouvido a quem te ama. Poderemos ter atenção nas palavras e resistir e acreditar no conteúdo delas. Muitos não dão ouvidos. Há muitos que carregam um fardo pesado, um fardo do passado na sua costa, porque não conseguiram esquecer as palavras malditas que receberam no decorrer
da sua vida. Por isso, repito, só dê ouvido a quem te ama. Não se ocupe demais com opiniões de pessoas que não se importam com você. Só dê ouvido à cumplicidade de alguém que te diz com autoridade e com amor dentro da palavra do Senhor. Alguém que lhe respeita não pelo que tem, e sim pelo que você é. Ama as pequenas coisas. Apesar dos nossos passados, das palavras, elas têm poder. Jesus disse uma vez que essa figueira seque por não ter o fruto. Os discípulos perguntaram: mestre, com a palavra tu amaldiçoastes a figueira? Ele falou: tudo aquilo que pedi, crendo, isso lhe será concedido. Cuidado com as palavras que você lança. Talvez elas um dia podem voltar para você. Jesus era especialista em palavra bendita. Muitas delas, ele fala: bendito seja vós entre os homens. E também ele era capaz de fazer inúmeras palavras de amaldiçoar também. E evangelizar, irmãos, não quer dizer fazer com que a pessoa não esqueça o mal, mas sim que ela reflita no bem que ela pode conseguir fazer. Evangelizar não pela palavra maldita, e sim pela bendita que vai vir na sua vida. Por isso eu te digo e repito, só dê opinião a quem realmente te ama. Quero viver para fazer e esquecer, quando também nem muitas das vezes eu consigo fazer para esquecer. Mas eu às vezes busco fazer aquilo que é bom, aquilo que realmente eu sei. Não deixe também que as pessoas venham falar que você não consegue. Você consegue. Todas as vezes que pisar no degrau, você está subindo o degrau, você não está olhando quantos falta para chegar, mas sim o momento em que saiu do chão. Isso sim é dom, é providência do Senhor. Só dê ouvido a quem te ama. Aquele homem não se importou com aquelas pessoas que esqueceram que ele salvou, mas sim com a sabedoria ele resolveu o problema. Repito, só dê ouvido a quem te ama. Tudo mais, tudo que for bom, palavras benditas, palavras que te motivam. Só mais uma coisa, não te preocupes tanto com quem acha, porque quem geralmente acha nunca achou nada. Essas pessoas que falam que acham, muitas vezes elas não acharam nada. Nem sempre elas mesmas se revelam. O que te salva não é o que os outros pensam de você, nem a opinião dos outros. O que te salva é o que Deus sabe ao seu respeito. E Deus, Ele ama você, independentemente do que você pensa, do que você imagina. Deus ama você infinitamente.